O sol da manhã esgueirava-se pelas frestas das cortinas finas na janela do quarto de Sofia. Ela despertou com o som alegre do seu filho, Lucas, que brincava com os seus carrinhos de plástico na sala de estar. Aos 32 anos, Sofia já vivia como mãe solteira há quase 5 anos. A jornada não tinha sido fácil. O seu marido, André, morreu num acidente de carro quando Lucas tinha apenas 6 meses. A dor profunda fez com que Sofia sentisse que o seu mundo tinha desabado. Mas por Lucas, ela forçou-se a levantar. Trabalhava como caixa num pequeno supermercado perto de casa, enquanto, ocasionalmente, aceitava encomendas de costura das vizinhas. Embora o seu rendimento fosse modesto, sentia-se grata por ainda conseguir suprir as necessidades diárias e os custos da escola de Lucas. Todas as noites, depois de Lucas adormecer, Sofia sentava-se na pequena mesa no canto da cozinha, a terminar as encomendas de costura enquanto ouvia MPB suave no seu telemóvel antigo. Era sua forma de se consolar, embora, por vezes, a sensação de solidão a invadisse. Sofia não era o tipo de pessoa que se abria facilmente aos outros, especialmente aos homens. O seu estatuto de viúva fazia-a muitas vezes sentir-se inferiorizada. Muitas vizinhas tentaram arranjar-lhe encontros com homens solteiros ou viúvos do bairro, mas ela sempre recusava delicadamente. Ainda não estou pronta, disse um dia a Dona Clara, a sua vizinha de bom coração. O Lucas ainda precisa de muita atenção. No entanto, o destino tem a sua própria maneira de trazer mudanças. Numa tarde de sábado, enquanto Sofia participava numa festa de bairro, um evento que reunia os moradores para um churrasco e conversas, conheceu alguém que a fez vacilar um pouco nas suas convicções. No meio da agitação das conversas e do riso, um homem de meia idade, com uma aparência impecável, aproximou-se do grupo de mulheres onde Sofia estava sentada. O homem sorriu amavelmente e apresentou-se. "O meu nome é Sérgio", disse ele com uma voz calorosa. "É um prazer estar aqui com vocês." Sérgio, um homem de 45 anos, apresentou-se como proprietário de várias pensões e kitnetes, um empresário que vivia num bairro nobre na periferia de Belo Horizonte. A sua aparência e a sua forma de falar pareciam convincentes. Várias mulheres ficaram imediatamente interessadas nele, incluindo Dona Clara, que parecia ver uma oportunidade de o apresentar a Sofia. "Sofia, por que não conheces o Sr. Sérgio?" sussurrou Dona Clara com um tom brincalhão quando a festa começou a ficar mais calma. Sofia apenas sorriu discretamente, mas o seu olhar desviava-se ocasionalmente para a figura de Sérgio, que parecia conversar descontraidamente com outras mulheres. Havia algo no seu olhar que fazia Sofia sentir-se confortável, talvez mais do que apenas confortável. Quando a festa terminou, Sérgio aproximou-se de Sofia antes que ela fosse para casa. "A senhora é a Sofia, certo?" cumprimentou ele com um sorriso largo. "Ouvi a sua história através da Dona Clara. É incrível como consegue ser uma mãe solteira tão forte." Sofia ficou um pouco surpreendida, mas também se sentiu lisonjeada. "Ah, obrigada, Sr. Sérgio. A vida nem sempre é fácil, mas temos de continuar a lutar." Sérgio acenou com a cabeça. "Exatamente. Se me permite, talvez possamos conversar novamente noutra altura. Gostaria de aprender mais sobre a resiliência de uma mãe solteira como a senhora." Aquela frase fez Sofia corar. Pela primeira vez em anos, um homem fazia-a sentir-se especial. No entanto, num canto da sua mente havia uma vaga dúvida. Estaria ela pronta para abrir novamente o seu coração? Alguns dias após o encontro na festa de bairro, Sofia ainda se lembrava do sorriso caloroso de Sérgio. Tinha pensado que a atenção do homem era apenas uma cortesia educada, mas afinal não era. Numa tarde, enquanto terminava uma encomenda de costura em casa, o seu telemóvel tocou. O ecrã mostrava um número desconhecido. "Boa tarde, Sofia." Uma voz de barítono amigável cumprimentou-a do outro lado da linha. Sofia reconheceu imediatamente aquela voz. "Sérgio." "Boa tarde, Sr. Sérgio", respondeu Sofia com um tom cauteloso. "Posso ajudar? Eu só queria saber como a senhora e o Lucas estão", disse Sérgio. "Sei que isto pode ser repentino, mas estou genuinamente curioso sobre como consegue ser tão forte a viver como mãe solteira." Sofia sorriu discretamente.
Havia algo na maneira como Sérgio falava que a fazia sentir-se valorizada. Conversaram brevemente sobre o dia a dia de Sofia e os desafios de ser mãe solteira. Sérgio ouviu com total atenção, chegando a dar alguns conselhos que soavam sábios. Desde essa conversa, Sérgio começou a enviar mensagens a Sofia com frequência. No início, era apenas para saber como ela estava ou para enviar palavras de encorajamento. Mas com o tempo a interação deles tornou-se mais intensa. Sérgio ligava muitas vezes à noite, quando Sofia já tinha terminado o trabalho e Lucas já estava a dormir. No meio da sua solidão, as conversas com Sérgio tornaram-se um bálsamo para sua alma. Um dia, Sérgio convidou Sofia para se encontrarem. Que tal tomarmos um café juntos? Estarei no centro da cidade amanhã. Considere isto como um encontro de amigos, disse ele num tom descontraído. Sofia hesitou. Não estava pronta para se envolver numa nova relação, especialmente com um homem que mal conhecia. Mas por alguma razão, uma curiosidade fez com que ela aceitasse o convite. Encontrarão-se numa pequena e tranquila padaria. Sérgio parecia mais descontraído do que da primeira vez que se encontraram. Trazia um pequeno caderno e contou que estava a estudar investimentos imobiliários para expandir o seu negócio de pensões. Sofia ouviu com entusiasmo, embora o tópico lhe fosse um pouco estranho. Admiro muito a sua força, Sofia, disse Sérgio a meio da conversa. Nem toda a gente consegue reerguer-se como a senhora depois de passar por uma provação tão grande. Sofia sentiu as suas bochechas a aquecer. Durante todo este tempo, ela tinha se concentrado apenas nas suas responsabilidades como mãe e trabalhadora. Raramente alguém elogiava a sua resiliência. As palavras de Sérgio fizeram-na sentir-se valorizada e especial. O encontro foi caloroso. Antes de ir embora, Sérgio ofereceu-se para levar a casa. Sofia recusou delicadamente, mas não podia negar que uma sensação de conforto crescia no seu coração. Sérgio não era o tipo de homem apressado. Era paciente e atencioso. Duas coisas de que Sofia precisava muito depois de tanto tempo a viver sozinha. A relação deles começou a desenvolver-se em segredo. Sofia não estava pronta para anunciar a sua relação aos vizinhos ou à sua família. Tinha medo dos olhares negativos por causa do seu estatuto de viúva. Mas por detrás de portas fechadas, Sofia sentia que estava a encontrar uma nova esperança. Pela primeira vez desde a perda de André, sentia-se segura e amada. No entanto, no fundo da sua mente, uma vaga dúvida começou a surgir. Seria Sérgio realmente quem ele afirmava ser? Ou haveria algo escondido por detrás do seu sorriso caloroso e das suas palavras gentis? Tinham passado várias semanas desde que Sofia começara a ter uma relação próxima com Sérgio. Todos os dias trocavam mensagens, ocasionalmente encontravam-se em locais não muito movimentados, uma pequena padaria, um parque da cidade, ou até mesmo apenas a passear ao fim da tarde pelo bairro. Sofia sentia-se feliz, embora ainda mantivesse esta relação em segredo. Para ela, Sérgio era uma figura paciente, atenciosa e que parecia genuinamente preocupado com a sua vida. No entanto, havia uma coisa que começava a incomodar a sua mente. Várias vezes, quando se encontravam, Sérgio recebia uma chamada de alguém cuja voz lhe parecia familiar. Quando Sofia perguntava quem estava a ligar, Sérgio apenas sorria descontraidamente e dizia: "São assuntos de negócios." "Não se preocupe, Sofia. É apenas um pequeno problema numa das minhas pensões", dizia ele num tom tranquilizador. Mesmo assim, Sofia por vezes sentia que algo estava a ser escondido. A dúvida de Sofia aumentou quando, numa manhã, decidiu ir à sua lanchonete favorita comprar um lanche para o Lucas. Ao entrar, os seus olhos captaram imediatamente a figura de Sérgio, que estava sentado num canto da sala com uma mulher de meia-idade. A mulher ria-se abertamente enquanto tocava no braço de Sérgio com uma atitude muito íntima. Sofia ficou paralisada. De repente, a sua respiração tornou-se difícil. Queria aproximar-se, mas as suas pernas pareciam incapazes de se mover. Felizmente, Sérgio ainda não a tinha visto. Rapidamente, Sofia recuou para fora da lanchonete. O seu coração estava cheio de perguntas sem resposta.
Quem era aquela mulher? Por que é que pareciam tão próximos? Será que Sérgio já tinha outra parceira? Durante todo o caminho para casa, Sofia sentiu-se inquieta. Tentou acalmar-se, pensando que talvez a mulher fosse realmente uma parceira de negócios de Sérgio, como ele sempre dizia. Mas a suspeita continuava a pairar na sua mente. Naquela noite, depois de Lucas adormecer, ela decidiu enviar uma mensagem a Sérgio. Boa noite, Sérgio. Vi-o na lanchonete hoje à tarde. Havia uma mulher consigo. Era parceira de negócios de que fala frequentemente? A mensagem foi enviada sem rodeios. Sofia sabia que tinha de ser honesta sobre o que tinha visto, mas também temia que a sua pergunta pudesse deixar Sérgio zangado ou na defensiva. Alguns minutos depois, chegou a resposta de Sérgio. Ah, aquela era Marta. É minha sócia num dos imóveis. Estávamos a discutir a renovação de alguns quartos. Não se preocupe, Sofia. A nossa relação é puramente profissional. Embora a resposta parecesse razoável, Sofia não ficou completamente tranquila. Havia algo no tom da mensagem de Sérgio que parecia pouco sincero. Ela tentou esquecer o incidente, mas a imagem daquela mulher e das suas gargalhadas continuava a assombrá-la. No dia seguinte, Sofia decidiu pedir mais esclarecimentos. Quando Sérgio a convidou para se encontrarem num pequeno restaurante, Sofia expressou imediatamente a sua curiosidade. Sérgio, quero ser honesta. Vi-o com aquela mulher na lanchonete. Eu senti que havia algo estranho. Tenha certeza de que não há outra relação entre vocês os dois? Sérgio pareceu surpreendido, mas depois sorriu gentilmente. Sofia, eu percebo por que se sente hesitante, mas acredite em mim, eu nunca faria nada que a pudesse magoar. A Marta é apenas uma amiga de negócios. A nossa relação é estritamente profissional, nada mais. Sofia acenou lentamente com a cabeça, embora o seu coração ainda estivesse cheio de dúvidas. Sérgio parecia sincero e ela não queria julgá-lo precipitadamente. No entanto, no seu íntimo, sabia que este era o primeiro teste na relação deles. Se Sérgio estivesse a ser verdadeiramente honesto, teria de o provar. Caso contrário, esta pequena fissura poderia tornar-se numa grande rachadura que destruiria tudo. Alguns dias após o seu encontro com Sérgio no restaurante, Sofia ainda se sentia inquieta. Tentava convencer-se de que Sérgio não poderia estar a mentir-lhe. No entanto, a curiosidade e a dúvida continuavam a corroer os seus pensamentos. Numa noite, quando Lucas já dormia e a casa estava em silêncio, Sofia sentou-se em frente ao seu portátil, a navegar na internet sem um objetivo claro. De repente, uma ideia surgiu na sua mente. Qual é o mal de investigar um pouco sobre o negócio de pensões do Sr. Sérgio? Murmurou ela em voz baixa, como se tentasse convencer-se de que aquilo não era um ato paranoico. Sofia começou a digitar as palavras-chave Sérgio Pensões Belo Horizonte no motor de busca. Inicialmente, os resultados da pesquisa pareciam normais. Alguns anúncios de imóveis e listas de preços de aluguer de quartos. No entanto, quando tentou ser mais específica, adicionando um local que Sérgio mencionava frequentemente, algo suspeito apareceu. Um artigo de um site de notícias local chamou a sua atenção. O título era bastante simples: Investidor de pensões em BH não paga dívidas. Dezenas de inquilinos arriscam-se a perder as suas casas. Sofia leu o artigo com atenção. Nele, mencionava-se que um gerente de pensões chamado Sérgio, na verdade, trabalhava apenas como gerente de campo para uma grande empresa imobiliária. Não era o proprietário das pensões como ele sempre lhe tinha dito. Sofia sentiu o corpo a tremer. Tentou acalmar-se, pensando que talvez houvesse um mal-entendido. No entanto, quanto mais procurava informações, mais factos encontrava que apoiavam o artigo. Sérgio não era o empresário imobiliário de sucesso que ele descrevia. Era apenas um funcionário de baixo escalão encarregado de gerir algumas unidades de pensões pertencentes a outros. No dia seguinte, Sofia decidiu confrontar Sérgio. Quando se encontraram numa padaria, o rosto de Sofia estava tenso. Sérgio apercebeu-se imediatamente. O que se passa, Sofia?
Parece preocupada, perguntou Sérgio com um tom de preocupação. Sofia respirou fundo antes de finalmente falar. Sérgio, quero perguntar-lhe uma coisa. É realmente o dono das pensões como sempre disse? Sérgio ficou em silêncio por um momento, os seus olhos arregalaram-se, como se não acreditasse na pergunta. Por que é que de repente me pergunta isso? Eu só quero saber a verdade, respondeu Sofia com a voz a tremer. Eu li alguns artigos online. Parece que é apenas um gerente, não o proprietário. O rosto de Sérgio tornou-se sombrio. Ele suspirou longamente antes de finalmente responder. Está bem, Sofia. Admito que não fui totalmente honesto sobre o meu estatuto profissional. Eu trabalho apenas como gerente de pensões. Mas a razão pela qual escondi isto foi porque não queria que se sentisse inferiorizada ou desvalorizada. Queria que me visse como um homem de sucesso para que se orgulhasse de me ter ao seu lado. Sofia sentiu o peito apertado. A explicação de Sérgio parecia razoável, mas havia algo na maneira como ele falava que a deixava insatisfeita. Esta mentira, embora parecesse pequena, fez com que Sofia duvidasse de tudo na sua relação. Acha que esconder a verdade me faria feliz? Perguntou Sofia. A sua voz soou mais cortante do que o habitual. A honestidade é a base de uma relação, Sérgio. Se consegue mentir sobre algo tão importante, como posso confiar em si noutras coisas? Sérgio ficou em silêncio. Parecia procurar palavras para se defender, mas nada saiu da sua boca. Sofia pegou na sua mala e levantou-se. As lágrimas começaram a encher os seus olhos. Preciso de tempo para pensar em tudo isto, disse ela em voz baixa antes de deixar Sérgio sentado, atordoado, na cadeira. Os dias após o confronto na padaria foram difíceis para Sofia. Tentou continuar a sua rotina como de costume, trabalhar no supermercado, cuidar de Lucas e terminar as encomendas de costura à noite. Mas os seus pensamentos voltavam sempre para aquela conversa. A mentira de Sérgio sobre o seu estatuto profissional não era apenas uma questão trivial para ela. Era um sinal de que não podia confiar totalmente no homem que tinha considerado uma nova esperança na sua vida. Sofia começou a refletir sobre a relação deles. Seria tudo o que Sérgio dissera durante este tempo verdade, ou haveria muitas outras coisas que ele escondia? Sempre que o telemóvel tocava com uma chamada de Sérgio, ela sentia-se dividida entre atender ou ignorar. Por vezes optava por ficar em silêncio, deixando a chamada terminar no correio de voz. Sérgio, por outro lado, parecia desesperado. Continuava a enviar mensagens e a ligar, a pedir desculpa pela sua mentira. Eu só queria que te orgulhasses de mim, Sofia, escreveu ele numa das mensagens. Mas eu errei. Devia ter sido honesto desde o início. Sofia leu a mensagem várias vezes, mas o seu coração ainda estava cheio de dúvidas. Lembrou-se de como se sentirá feliz quando conheceu Sérgio pela primeira vez, a sensação de segurança e de ser valorizada que a fez sentir-se confortável pela primeira vez em muito tempo. Mas esse sentimento tinha sido agora substituído por suspeita e incerteza. O clímax do conflito ocorreu numa tarde, quando Sérgio apareceu em casa de Sofia sem ser convidado. Ele ficou à porta com um rosto ansioso, implorando para que Sofia o ouvisse. Sofia, por favor, dá-me uma oportunidade para explicar, disse ele com a voz a tremer. Eu sei que errei, mas eu amo-te de verdade a ti e ao Lucas. Não quero perder-vos. Sofia abriu a porta com hesitação. Está bem, entra. Mas vamos falar com calma. Na modesta sala de estar, Sérgio sentou-se numa cadeira de plástico com a cabeça baixa. Começou a falar, explicando a razão por detrás da sua mentira. Segundo ele, só queria parecer mais bem-sucedido para obter o apreço de Sofia. Tinha medo que Sofia o subestimasse por causa do seu verdadeiro estatuto. Eu sei que fui egoísta, Sofia. Mas nunca tive a intenção de te magoar. Eu só queria que me visses como um homem digno de ti. Sofia ouviu com uma expressão neutra. Embora a explicação de Sérgio parecesse razoável, algo ainda a incomodava. Tentou ver as coisas do ponto de vista de Sérgio, mas era difícil esquecer o facto de que tinha sido enganada. Se me amas de verdade, por que não foste honesto desde o início?
Perguntou Sofia com uma voz baixa mas firme. A confiança é importante, Sérgio. Sem confiança, a nossa relação não pode sobreviver. Sérgio tentou pegar na mão de Sofia, mas ela retirou-a rapidamente. Eu vou consertar tudo, Sofia. Prometo. No entanto, Sofia apenas abanou a cabeça lentamente. Eu preciso de tempo para pensar em tudo. Talvez devêssemos afastar-nos por um tempo. Depois de Sérgio sair, Sofia sentou-se na beira da cama, a olhar para a parede em branco. O seu coração sentia-se vazio. Percebeu que a sua relação com Sérgio estava partida e talvez nunca mais voltasse a ser como antes. Lucas, que estava a brincar na sala, aproximou-se e segurou a mão da mãe. Mamã, estás triste? Perguntou ele inocentemente. Sofia sorriu discretamente e abraçou o filho com força. Não te preocupes, querido. A mamã só está a pensar numa coisa. Mas, no seu íntimo, Sofia sabia que tinha de tomar uma grande decisão. A relação com Sérgio tinha aberto velhas feridas sobre confiança e traição. Ela tinha de considerar o futuro da sua pequena família, mesmo que isso significasse abandonar a nova esperança que tinha surgido na sua vida. Alguns dias após o seu encontro com Sérgio, Sofia ainda estava a tentar processar tudo o que tinha acontecido. Tentava viver a sua vida como de costume, mas a sua curiosidade aumentava cada vez mais. Havia algo na atitude de Sérgio que a deixava insatisfeita com as respostas que ele tinha dado. Essa dúvida continuou a corroer os seus pensamentos até que finalmente decidiu descobrir mais sobre aquele homem. Numa tarde, enquanto Lucas dormia a sesta, Sofia abriu novamente o seu portátil. Desta vez, decidiu procurar informações mais aprofundadas sobre Sérgio. Não apenas sobre o seu negócio de pensões, mas também sobre a sua vida pessoal. Após alguns minutos a navegar na internet, encontrou um fórum de discussão online que continha queixas de vários inquilinos de pensões geridas pela empresa onde Sérgio trabalhava. Num dos tópicos, havia um comentário que lhe chamou a atenção. O senhor Sérgio não é apenas um gerente de pensões. Ele vem muitas vezes ao escritório com outra mulher. Dizem que ele já é casado e tem família noutra cidade. Sofia releu a frase várias vezes. O seu coração batia acelerado. Seria Sérgio realmente casado? Esse pensamento deu-lhe náuseas. Tentou procurar mais informações, mas não encontrou provas concretas. No entanto, a sua curiosidade tornou-se mais forte. No dia seguinte, Sofia decidiu dar um passo mais ousado. Contactou uma velha amiga, Juliana, que trabalhava como jornalista de investigação em São Paulo. Juliana era alguém de confiança e com acesso a vários dados públicos. Juliana, preciso da tua ajuda, disse Sofia quando se encontraram numa pequena padaria. Há uma pessoa que quero que investigues. O nome dele é Sérgio. Juliana pareceu surpreendida, mas depois acenou com a cabeça. Está bem, dá-me os detalhes. Vou tentar descobrir. Depois de fornecer as informações que tinha, Sofia foi para casa com um misto de sentimentos. Sabia que o que estava a fazer podia parecer excessivo, mas sentia que precisava de saber a verdade antes de tomar qualquer decisão. Alguns dias depois, Juliana contactou Sofia. A sua voz soava séria ao telefone. Sofia, consegui algumas informações sobre o Sérgio. É melhor sentar-te. Sofia sentiu o coração a bater descompassado. O que? Perguntou com a voz a tremer. O Sérgio, afinal, é casado. Ele tem uma esposa legítima noutra cidade e nunca sequer pediu o divórcio. Além disso, ele também está envolvido em vários problemas financeiros por causa das suas dívidas. Sofia ficou em silêncio. O mundo parecia girar à sua volta. Tudo que Sérgio tinha dito sobre si mesmo, um homem independente, trabalhador e que a amava, era, afinal, uma grande mentira. Tinha sido usada como um escape emocional por um homem que já tinha a sua própria família. Sem se dar conta, as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Sentiu-se estúpida por ter acreditado tão facilmente em Sérgio. Mas o que mais doía era o facto de ter aberto o seu coração, dando espaço a alguém que não o merecia. Naquela noite, Sofia sentou-se na pequena cadeira no canto da cozinha com os olhos inchados.
As lágrimas ainda se acumulavam nas suas pálpebras. Embora tivesse tentado arduamente contê-las, a sua mente estava cheia da torrente de factos que acabará de descobrir sobre Sérgio. O homem que ela considerava uma nova esperança na sua vida era, afinal, um grande impostor. Alguém que era casado, tinha outra família e apenas a usava como escape. Sofia sentiu-se como se estivesse a cair num abismo profundo. Cada memória feliz com Sérgio de repente tornou-se amarga. O seu sorriso caloroso, as suas palavras de encorajamento, até mesmo o beijo leve na sua bochecha quando se encontravam. Tudo aquilo era apenas uma máscara para esconder uma grande mentira. Sentia-se tão tola por não ter percebido os sinais mais cedo. No entanto, no meio da dor profunda, havia uma coisa que fez Sofia despertar. Lucas, o seu filho pequeno, precisava de uma mãe forte e resiliente. Se ela continuasse a afundar-se nesta tristeza, isso só afetaria a psicologia de Lucas. Ela não queria que o seu filho visse a sua mãe destruída por um homem que não merecia o seu amor e a sua confiança. No dia seguinte, depois de Lucas ir para a escola, Sofia decidiu enfrentar Sérgio pela última vez. Enviou-lhe uma mensagem curta, pedindo-lhe que viesse à sua casa à tarde. Sérgio respondeu imediatamente com um tom preocupado. O que se passa, Sofia? Estás bem? Sofia não respondeu. Apenas esperou pela chegada de Sérgio com o coração frio e a mente decidida. Quando Sérgio chegou, o seu rosto parecia ansioso. Ele tentou sorrir, mas Sofia apenas lhe lançou um olhar frio sem dizer uma palavra. Fez-lhe sinal para entrar e fechou a porta atrás dele. Está bem, disse Sofia com uma voz firme, mas calma. Quero que me ouças com muita atenção. Sérgio acenou com a cabeça, embora houvesse dúvida nos seus olhos. Eu já sei de tudo, Sérgio. Sei que és casado. Sei que tens outra família noutra cidade. E também sei que só me usaste como teu escape. O rosto de Sérgio ficou pálido de repente. Ele tentou defender-se. Sofia, eu posso explicar. Não precisas, cortou Sofia bruscamente. Já não preciso de mais explicações. As tuas mentiras já me magoaram o suficiente. Não consigo confiar mais em ti, muito menos deixar-te perto do meu filho. Sérgio tentou pegar na sua mão, mas Sofia recuou um passo, mantendo a distância. Não me toques, disse ela num tom firme. Acabou, Sérgio. Não nos vamos ver mais. Não quero ver-te perto de mim ou do Lucas novamente. Sérgio ficou em silêncio. Os seus olhos estavam marejados e ele parecia uma pessoa perdida. Mas eu amo-te, Sofia. Eu amo-te de verdade. O amor não se constrói sobre mentiras, respondeu Sofia friamente. E o amor verdadeiro protege, não magoa. Após alguns segundos que pareceram horas, Sérgio finalmente baixou a cabeça e levantou-se. Peço desculpa, disse ele em voz baixa antes de sair de casa de Sofia sem dizer mais uma palavra. Depois que a porta se fechou, Sofia caiu no chão. O seu corpo tremia violentamente. No entanto, desta vez não era apenas por tristeza, um sentimento de alívio começou a surgir. Tinha tomado uma decisão difícil, mas era o passo certo para se proteger a si mesma e a Lucas. Algumas horas depois, quando Lucas voltou da escola, Sofia já tinha conseguido acalmar-se. Ela sorriu quando seu filho entrou em casa alegremente, mostrando um desenho que tinha feito na escola. Mamã, olha, somos nós os dois, disse Lucas, mostrando um desenho de duas pequenas figuras sob um grande sol. Sofia acenou com a cabeça e abraçou o filho com força. Sim, querido. Nós os dois vamos ficar bem. Os dias após a sua decisão de terminar a relação com Sérgio pareceram uma longa travessia por uma tempestade. Sofia tentou viver a sua vida como de costume, mas a dor do coração partido e da traição ainda pairava sobre cada passo que dava. Acordava frequentemente à meio da noite, a pensar em tudo o que tinha acontecido. Por vezes perguntava-se se tinha sido demasiado dura ou se tinha desistido demasiado cedo. No entanto, sempre que esse pensamento surgia, lembrava-se imediatamente dos factos que a convenciam de que a sua decisão tinha sido a melhor. De manhã cedo, enquanto Lucas ainda dormia, Sofia sentou-se em frente ao espelho do seu quarto.
Olhou para o seu próprio reflexo. Uma jovem mulher, forte por fora, mas frágil por dentro. Tocou no seu rosto, que parecia mais pálido do que o habitual. Os seus olhos tinham olheiras por falta de sono. Será que vou ficar bem? Murmurou ela em voz baixa, quase como se falasse consigo mesma. No entanto, por detrás daquela dor, algo começava a crescer dentro de Sofia. Uma consciência. Percebeu que durante todo este tempo, tinha dependido demasiado da validação dos outros para se sentir feliz. Após a morte de André, o seu marido, sentiu-se vazia e solitária. Quando Sérgio apareceu, viu-o como um consolo, uma nova esperança para preencher aquele vazio. Mas agora percebia que a felicidade não pode vir dos outros. A felicidade tem de começar em si mesma. Todos os dias, Sofia tentava focar-se nas pequenas coisas que a faziam sentir-se melhor. Começou a escrever um diário, despejando todos os seus sentimentos no papel. Também começou a fazer exercício leve pela manhã. Mesmo que fosse apenas uma caminhada pelo bairro, essas atividades simples ajudavam a combater a escuridão que por vezes ainda envolvia o seu coração. Lucas, apesar de ainda ser pequeno, parecia perceber que a sua mãe estava a passar por um momento difícil. A criança aproximava-se frequentemente de Sofia sem motivo aparente, apenas para abraçar ou sentar-se em silêncio no seu colo. Numa tarde, enquanto montavam um puzzle juntos, Lucas perguntou de repente: Mamã, por que é que estás muitas vezes triste? Sofia sobressaltou-se com a pergunta. Olhou para os olhos inocentes do seu filho e sorriu gentilmente. A mamã não está triste, querido. A mamã só está a aprender a ser mais forte. Para mim? Perguntou Lucas com um tom inocente. Sofia riu-se baixinho e acenou com a cabeça. Sim, por ti. A mamã quer que nós os dois sejamos sempre felizes. Aquela conversa tornou Sofia ainda mais determinada a reerguer-se. Sabia que Lucas era a sua principal razão para seguir em frente. Mesmo que o seu coração ainda se sentisse vazio, estava determinada a não desistir. Começou a refletir sobre o que era realmente importante na sua vida. Família, independência e a felicidade que vem de dentro. Numa noite depois de Lucas adormecer, Sofia sentou-se na cadeira de baloiço da sala, a olhar para o céu noturno cheio de estrelas. Sentia-se como se estivesse no ponto mais baixo da sua vida. Mas também sabia que este era o início de um novo capítulo. Pensou em todos os sacrifícios que tinha feito até agora por Lucas e em como tinha conseguido sobreviver mesmo quando o mundo parecia desabar à sua volta. Eu consigo superar isto, sussurrou ela em voz baixa, quase como uma promessa a si mesma. Eu tenho de conseguir. Tinham passado várias semanas desde a decisão de Sofia de terminar a sua relação com Sérgio. Embora a dor e a desilusão ainda se infiltrassem ocasionalmente no seu coração, Sofia começou a sentir uma mudança em si mesma. Já não se sentia presa às sombras do passado ou à sua relação fracassada. Pelo contrário, começou a ver os dias vindouros como uma nova oportunidade para construir uma vida melhor para si e para Lucas. Todas as manhãs, Sofia acordava mais cedo do que o habitual. Preparava um pequeno almoço simples para Lucas e depois sentava-se à pequena mesa no canto da cozinha a escrever no seu diário. Esses escritos eram a sua forma de refletir, de registrar todas as coisas positivas que encontrava todos os dias. Mesmo que por vezes fossem apenas coisas pequenas, como o sorriso do filho da vizinha ou uma rosa que começava a florescer no jardim da frente. Também começou a ler livros de motivação que antes costumava ignorar por sentir que não tinha tempo. As palavras sábias desses livros davam-lhe o impulso para continuar, mesmo que os seus passos parecessem pesados. No trabalho, Sofia também começou a mostrar mudanças. Os seus colegas no supermercado onde trabalhava começaram a notar que ela estava mais alegre e produtiva. Pareces mais revigorada ultimamente, disse Ana, uma das suas colegas, numa tarde enquanto arrumavam as prateleiras. Sofia sorriu discretamente. Estou apenas a aprender a ser mais grata pelo que tenho, respondeu ela com um tom leve. A resposta podia parecer um clichê, mas para Sofia era a verdade. Começou a perceber que a felicidade nem sempre vem de grandes coisas como o amor romântico ou sucesso na carreira.
Por vezes a felicidade pode ser encontrada nas pequenas coisas que são frequentemente ignoradas. No entanto, a maior mudança na vida de Sofia aconteceu quando decidiu juntar-se a uma comunidade de mães trabalhadoras no seu bairro. A comunidade foi formada por várias mães solteiras que queriam apoiar-se mutuamente nos desafios da vida. Inicialmente, Sofia hesitou em juntar-se. Tinha receio de parecer fraca ou de precisar da compaixão dos outros. Mas, depois de ser incentivada por Dona Clara, a sua vizinha de bom coração, finalmente decidiu tentar. O seu primeiro encontro com os membros da comunidade aconteceu num pequeno parque no meio do bairro. Havia cerca de 10 mães reunidas, cada uma com a sua própria história de vida. Algumas eram viúvas, outras divorciadas, e outras ainda escolheram viver de forma independente após deixarem relações tóxicas. Partilharam experiências, deram conselhos e até riram juntas sobre as dificuldades que enfrentavam. Sofia sentiu-se como se tivesse encontrado uma nova família. Já não se sentia sozinha na sua luta. Uma das membros da comunidade, Tina, uma mãe solteira que vivia sem marido há quase 10 anos, deu-lhe um conselho que a marcou profundamente. Nunca te sintas envergonhada por seres forte, Sofia, disse ela numa tarde, enquanto faziam artesanato juntas. Todas nós já caímos, mas o importante é como nos levantamos. Esse conselho ecoou na cabeça de Sofia por vários dias. Começou a sentir-se mais confiante e motivada para tomar medidas concretas para melhorar a sua vida. Um dos grandes passos que deu foi procurar trabalho adicional para garantir a estabilidade financeira da sua família. Além de trabalhar como caixa no supermercado, começou a aceitar encomendas de costura em maior quantidade. Também aprendeu a fazer artesanato simples, como malas de crochê e bonecas de feltro, que depois vendia aos vizinhos e através das redes sociais. No início, o seu negócio paralelo não teve sucesso imediato. Algumas encomendas de costura atrasaram-se porque tinha de cuidar de Lucas e do seu trabalho principal. Mas com forte determinação continuou a esforçar-se para melhorar. Aprendeu a gerir melhor o seu tempo e pediu ajuda a Dona Clara para cuidar de Lucas quando tinha de trabalhar horas extras. Lentamente o seu negócio paralelo começou a crescer, o seu rendimento aumentou e ela sentiu-se mais independente financeiramente. Além de se focar no trabalho, Sofia também começou a explorar novos interesses que nunca tinha considerado antes. Um deles era escrever um blog. Numa noite, enquanto escrevia no seu diário, de repente pensou em partilhar a sua história de vida com outras pessoas. Queria escrever sobre a sua jornada como jovem viúva, os desafios que enfrentou e como conseguiu reerguer-se da dor e da desilusão. Inicialmente escrevia apenas para si mesma, mas depois decidiu publicá-lo numa plataforma de blog. O título do seu blog era simples: Uma Nova Vida Depois da Tempestade. No blog, ela escrevia sobre as suas experiências como mãe solteira, sobre como aprendeu a aceitar a perda, sobre a sua relação fracassada com Sérgio e sobre os pequenos passos que deu para construir uma nova vida. Os seus textos eram escritos com um estilo honesto e cheio de emoção, o que fez com que muitos leitores se sentissem tocados pela sua história. Inesperadamente, o blog de Sofia começou a ganhar atenção. Muitos leitores deixaram comentários positivos, apreciando a sua coragem e determinação em enfrentar a vida. Alguns deles até admitiram que os escritos de Sofia os tinham inspirado a reerguer-se dos seus próprios problemas. Obrigada por partilhares a tua história, Sofia, escreveu uma leitora. Eu também estou a lutar como mãe solteira e a tua história deu-me mesmo força. Comentários como esse fizeram Sofia sentir que não estava apenas a construir uma nova vida para si mesma, mas também a ajudar outras pessoas que poderiam estar na mesma situação que ela. Sentiu que tinha encontrado um novo propósito na sua vida, ser uma inspiração para os outros. No entanto, por detrás de todas estas conquistas, Sofia continuava ciente de que a sua jornada de vida nem sempre seria fácil. Ainda havia dias em que se sentia cansada, em que a responsabilidade de ser mãe solteira parecia demasiado pesada. Mas desta vez já não sentia medo ou desespero. Sabia que tinha força para enfrentar qualquer coisa que surgisse no seu caminho. Numa tarde, enquanto brincava com Lucas no jardim da frente de casa, o menino perguntou de repente: Mamã, por que é que agora está sempre a sorrir?
Sofia riu-se baixinho e abraçou o filho com força. Porque a mamã aprendeu a ser feliz, querido. E a mamã quer que nós os dois sejamos sempre felizes. Aconteça o que acontecer. Lucas inclinou a cabeça e depois sorriu largamente. Eu também estou feliz, mamã. Sofia sentiu o seu coração encher-se de gratidão. Sabia que a verdadeira felicidade não vem dos outros, mas de si mesma. E embora sua jornada de vida ainda fosse longa, tinha certeza de que estava no caminho certo. Tinham passado alguns meses desde que Sofia terminara sua relação com Sérgio. A sua nova vida começava a encontrar um ritmo estável. Estava ocupada com o trabalho no supermercado, as encomendas de costura que não paravam de aumentar e o seu blog, que se tornava cada vez mais popular. No entanto, uma coisa ainda permanecia na sua mente, a profunda sensação de alívio que sentia sempre que pensava que tinha terminado a relação com Sérgio. Contudo, o destino tem uma forma única de trazer equilíbrio à vida. A história de como o karma favoreceu Sofia começou a desenrolar-se sem que ela se apercebesse. Enquanto Sofia construía uma nova vida cheia de esperança, Sérgio enfrentava um destino muito diferente. Após o seu último encontro com Sofia, Sérgio tentou remediar a situação com a sua esposa legítima Marta. Mas aparentemente as mentiras que ele tinha contado durante todo este tempo não envolviam apenas Sofia. Durante anos, Sérgio também escondeu muitas coisas de Marta, incluindo grandes dívidas que acumulou para manter o estilo de vida luxuoso que queria mostrar a Sofia e a outras mulheres na sua vida. Marta, que inicialmente não sabia de nada, acabou por descobrir todos os segredos de Sérgio. Uma amiga próxima dela viu acidentalmente uma publicação no blog de Sofia e reconheceu o nome de Sérgio. Curiosa, Marta leu os textos de Sofia do início ao fim. Cada palavra no blog era como uma facada no seu coração. Percebeu que o seu marido não era apenas um mentiroso, mas também um vigarista que tinha brincado com os sentimentos dos outros. Naquela noite Marta confrontou Sérgio. A sua voz era fria, cheia de uma raiva contida. Então, tudo isto é verdade? És casado comigo, mas continuas a brincar com outras mulheres e pensas que eu não ia descobrir? Sérgio tentou defender-se, tentando convencer Marta de que apenas se tinha perdido e queria voltar para ela. No entanto, Marta já não acreditava nele. Apresentou um pedido de divórcio no tribunal, deixando Sérgio sem piedade. Não só isso, ela também o denunciou pelas dívidas que ele tinha acumulado sem o seu conhecimento. As dívidas eram, afinal, suficientemente grandes para o envolverem em sérios problemas legais. O negócio de pensões que ele sempre afirmara ser seu também começou a desmoronar-se. A empresa imobiliária onde trabalhava decidiu rescindir o seu contrato devido a alegações de corrupção interna. Sem trabalho e sem apoio financeiro, Sérgio foi abandonado por todos os que outrora considerara amigos ou parceiros de negócios. Teve de vender os seus bens pessoais para sobreviver, incluindo o carro e o pequeno apartamento que alugava. Sofia nunca soube de nada disto. Não tinha qualquer intenção de se vingar ou de descobrir o que acontecerá na vida de Sérgio depois de se separarem. Para ela, Sérgio era um passado que tinha fechado firmemente. No entanto, o karma parecia funcionar à sua maneira. Um dia, enquanto Sofia terminava uma encomenda de costura em casa, o seu telemóvel tocou. O nome que apareceu no ecrã era Juliana, a sua amiga jornalista. Sofia, tenho notícias interessantes sobre o Sérgio, disse Juliana com um tom entusiasmado. Sofia hesitou. Por quê? O que se passa com ele? Juliana riu-se baixinho. Parece que o karma existe mesmo. O Sérgio está agora em grandes sarilhos. Perdeu tudo, a família, o emprego, até a casa. A mulher dele pediu o divórcio e ele está envolvido num processo judicial por causa das suas dívidas. Sofia ficou em silêncio. Não se sentiu feliz por ouvir más notícias sobre Sérgio, mas sentiu um profundo alívio. O karma tinha falado, e ela já não precisava de pensar naquele homem. Obrigada por me contares, Juliana. Mas já não me importo com o que lhe acontece. É um assunto dele. Juliana acenou com a cabeça, embora Sofia não a pudesse ver. Eu percebo. Só queria que soubesses que a tua decisão naquela altura foi a melhor.
Mereces uma felicidade muito melhor do que ele. Depois de desligar o telefone, Sofia sentou-se em silêncio na sua pequena cadeira. Não sentia raiva nem ressentimento. Pelo contrário, sentia-se grata. Tudo o que aconteceu a Sérgio foi o resultado das suas próprias decisões e ações. Ela nunca teve a intenção de se vingar, mas o karma provou que a verdade e a justiça encontram sempre o seu caminho. Embora as notícias sobre Sérgio já não afetassem as suas emoções, Sofia sentiu-se ainda mais firme na decisão que tinha tomado. Focou-se ainda mais na sua própria vida e na de Lucas. O seu blog tornou-se cada vez mais popular. Até mesmo alguns leitores começaram a contactá-la para pequenas colaborações, como a promoção de produtos ou parcerias com outras comunidades de mães solteiras. Sentiu que tinha encontrado uma nova vocação na sua vida, ser uma inspiração para outras pessoas que estavam a lutar. Uma das suas maiores conquistas foi quando uma organização sem fins lucrativos local a convidou para falar num seminário sobre o empoderamento feminino. Sofia hesitou inicialmente em aceitar o convite, mas depois de ser incentivada por Dona Clara e pelos membros da sua comunidade, acabou por concordar. Diante de dezenas de mães presentes, Sofia partilhou a sua história de vida, como perdeu o marido, a sua relação fracassada com Sérgio e como se reergueu da dor e da desilusão. A vida nem sempre é justa, disse ela no pódio, com a voz cheia de convicção. Mas nós temos o poder de escolher como a enfrentamos. Podemos escolher afundar-nos na tristeza, ou podemos escolher reerguer-nos e construir uma nova vida. Eu escolhi reerguer-me e espero que todas vocês possam fazer o mesmo. A recepção dos participantes do seminário foi extraordinária. Muitos deles admitiram ter se sentido inspirados pela história de Sofia. Alguns até se aproximaram dela após o evento para agradecer pessoalmente. Uma das participantes, uma jovem mãe chamada Lina, disse com os olhos marejados: "A sua história deu-me mesmo força para continuar a viver. Obrigada por partilhá-la." Sofia sorriu gentilmente e abraçou Lina. "Tu vais conseguir superar isto. Todas nós conseguimos, desde que não desistamos." No meio de todas estas conquistas, Sofia nunca se esqueceu de Lucas. O seu filho era a principal razão pela qual ela continuava a lutar. Todas as noites, depois de terminar o trabalho e de escrever no blog, arranjava sempre tempo para ler uma história com Lucas ou simplesmente montar um puzzle na sala. Lucas, que crescia a olhos vistos, começava a mostrar interesse por coisas novas, como desenhar e jogar futebol. Numa tarde, enquanto brincavam no jardim da frente, Lucas perguntou de repente: "Mamã, por que é que dizes sempre que temos de ser fortes?" Sofia sorriu e sentou-se ao lado do filho. "Porque a vida às vezes é difícil, querido. Mas se formos fortes, conseguimos superar tudo. A mamã aprendeu isso com a experiência e quero que tu também sejas um menino forte." Lucas acenou com a cabeça inocentemente e depois sorriu largamente. "Vou ser forte como a mamã." Sofia riu-se baixinho e abraçou o filho com força. Sentia que tinha encontrado a paz que tanto procurara. Embora sua jornada de vida ainda fosse longa, tinha a certeza de que ela e Lucas ficariam bem. Continuariam a avançar juntos. Alguns meses após o seminário de empoderamento feminino, que contou com a presença de dezenas de mães de diferentes origens, Sofia sentiu uma mudança significativa na sua vida. Não apenas do ponto de vista financeiro ou profissional, mas também do ponto de vista emocional e social. Sentia-se como se tivesse redescoberto a si mesma, uma mulher forte, independente e cheia de esperança. No entanto, havia uma coisa que ainda não estava totalmente preenchida na sua vida: o amor. Sofia nunca teve a intenção de procurar uma nova relação. Para ela, a experiência com Sérgio foi uma lição suficientemente dura sobre confiança e traição. Decidiu focar-se em Lucas e na sua própria vida, sem se apressar a abrir o coração a outra pessoa. Contudo, o destino tem uma forma única de trazer coisas inesperadas para a nossa vida. Numa manhã, quando Sofia foi buscar Lucas à escola, conheceu um homem de meia-idade que parecia amigável e despretensioso. O homem estava a conversar com a senhora Ana, a professora de Lucas, quando Sofia chegou. Inicialmente, Sofia não lhe prestou muita atenção, mas quando a senhora Ana os apresentou, Sofia sentiu imediatamente algo diferente.
Sofia, este é o senhor. Arthur disse à senhora Ana com um sorriso caloroso. Ele é o novo professor na nossa escola. Ele ensina a turma do primeiro ano, por isso, de certeza que se vai encontrar muitas vezes com o Lucas. Arthur sorriu gentilmente e cumprimentou Sofia com uma voz calma. Prazer em conhecê-la, Sofia. Ouvi dizer que o Lucas é um menino muito aplicado e inteligente. Sofia retribuiu o sorriso, embora um pouco envergonhada. Obrigada, senhor. Arthur. O Lucas é mesmo um bom menino. A conversa foi breve, mas por alguma razão, Sofia sentiu-se confortável com a presença de Arthur. Não viu nele a arrogância ou a manipulação que sentirá em Sérgio. Pelo contrário, havia uma aura de sinceridade e calor que a fazia sentir-se segura. Após esse encontro, Arthur começou a aparecer naturalmente na vida de Sofia. Dava-lhe frequentemente notícias sobre o progresso de Lucas na escola. Por vezes enviava mensagens curtas através do grupo de WhatsApp da escola para dar conselhos aos pais sobre como apoiar os filhos nos estudos em casa. Sofia ficou impressionada com a dedicação de Arthur como professor. Ele parecia genuinamente preocupado com os seus alunos, incluindo Lucas. Mas a interação deles não parou por aí. Numa tarde, quando Sofia levava Lucas à escola para um evento desportivo familiar, encontrou-se novamente com Arthur. Desta vez, tiveram a oportunidade de conversar por mais tempo. Arthur contou-lhe que era viúvo, tendo perdido a esposa há alguns anos devido a uma doença. Criou seus 2 filhos sozinho, e agora ambos eram adultos e viviam noutra cidade. Eu sei o que é ser um pai solteiro, disse Arthur com um tom sábio. Mas também sei que podemos superar qualquer desafio, desde que tenhamos determinação. Sofia ficou surpreendida ao ouvir a sua história. Havia muitas semelhanças entre ela e Arthur. Ambos tinham perdido seus parceiros, ambos lutaram como pais solteiros e ambos tentaram construir uma nova vida. Mesmo assim, Sofia ainda hesitava em abrir o seu coração. Não queria apressar as coisas, especialmente depois do trauma que sofreu com Sérgio. Embora inicialmente hesitante, Sofia começou a sentir algo diferente em si mesma sempre que interagia com Arthur. O homem nunca se impôs para se aproximar dela. Era sempre educado, sincero e não mostrava sinais de querer aproveitá-la. Pelo contrário, dava-lhe frequentemente pequenos apoios que a faziam sentir-se valorizada. Um dos momentos mais marcantes para Sofia foi quando enfrentou um problema técnico no seu blog. Vários artigos que tinha escrito tornaram-se subitamente inacessíveis devido a um problema de alojamento. Sofia entrou em pânico porque o blog era uma das suas fontes de rendimento extra. Quando contou o problema a Dona Clara, esta mencionou acidentalmente a Arthur, que por acaso, tinha conhecimentos de tecnologia. No dia seguinte, Arthur apareceu em casa de Sofia com o seu portátil. Ouvi dizer que está com problemas no seu blog, disse ele num tom descontraído. Talvez eu possa ajudar. Sofia ficou surpreendida, mas também aliviada. Durante várias horas, Arthur ajudou-a a resolver o problema de alojamento e deu-lhe dicas para que o seu blog fosse mais fácil de gerir no futuro. Quando o trabalho terminou, Sofia sentiu-se muito grata. Muito obrigada, Arthur. Eu realmente não sabia o que fazer sem a sua ajuda, disse ela com a voz cheia de gratidão. Arthur sorriu discretamente. Não há problema, Sofia. Fico feliz por poder ajudar. Além disso, o seu blog é muito inspirador. Já li alguns dos seus artigos e acho que está a fazer um trabalho incrível. Sofia sentiu as suas bochechas a aquecer. O elogio pareceu sincero, diferente dos elogios vazios que costumava ouvir de outras pessoas. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se valorizada incondicionalmente. Com o passar do tempo, a relação entre Sofia e Arthur desenvolveu-se. Começaram a encontrar-se com mais frequência, mesmo que fosse apenas para uma conversa leve ou para tomar um café juntos. Arthur nunca forçou Sofia a abrir o seu coração. Foi paciente, dando-lhe espaço para processar os seus próprios sentimentos. Numa tarde, enquanto estavam sentados num parque da cidade, Arthur finalmente revelou o que sentia. Sofia, sei que talvez seja demasiado cedo, mas quero ser honesto consigo.
Admiro muito a sua força e determinação. Não quero forçar nada. Mas, se estiver disposta, gostaria de tentar construir uma relação mais próxima consigo. E com o Lucas. Sofia ficou em silêncio. Sentiu seu coração cheio de uma mistura de emoções, medo, esperança e dúvida. No entanto, desta vez não se sentiu ameaçada. Pelo contrário, sentiu-se segura e respeitada. Eu preciso de tempo para pensar nisso, respondeu Sofia com a voz baixa. Não quero apressar as coisas. Tenho de ter a certeza de que este é o passo certo para mim e para o Lucas. Arthur acenou com a cabeça em compreensão. Eu percebo. Não a vou forçar. Qualquer que seja a sua decisão, eu irei respeitá-la. Aquela conversa tornou-se o ponto de partida para Sofia abrir o seu coração, pouco a pouco. Começou a considerar a possibilidade de amar novamente. Embora com cautela, sabia que o amor sincero não surge facilmente, mas também acreditava que a verdadeira felicidade pode ser encontrada se tivermos a coragem de tentar. Além da sua relação com Sofia, Arthur também começou a construir uma relação próxima com Lucas. Sempre que ia à casa de Sofia, levava sempre um brinquedo educativo ou um livro de histórias para Lucas. O menino parecia muito feliz com a presença de Arthur. Chegou mesmo a pedir a Arthur para lhe ler uma história antes de dormir. Mamã, eu gosto do tio Arthur, disse Lucas uma noite, depois de Arthur ir embora. Ele é bom e engraçado. Sofia sorriu e afagou o cabelo do filho. Sim, querido. Ele é uma boa pessoa. Mas por detrás daquele sorriso, Sofia permanecia cautelosa. Não queria que Lucas se apegasse demasiado a Arthur antes de ter a certeza de que esta relação seria duradoura. Queria garantir que Arthur era a pessoa certa para fazer parte da sua pequena família. Tinham passado alguns meses desde que Sofia começara a construir uma relação com Arthur. Embora inicialmente hesitante e cautelosa, começou gradualmente a sentir-se confortável e a confiar naquele homem. Arthur nunca a pressionou nem se apressou. Dava sempre espaço a Sofia para processar os seus próprios sentimentos, enquanto continuava a mostrar um apoio incondicional. Para Sofia, esta era uma experiência muito diferente da que tivera com Sérgio. Arthur não era apenas um homem de bom coração, mas também alguém que se preocupava genuinamente com a felicidade de Sofia e de Lucas. Sofia sabia que abrir o seu coração novamente não era fácil. A má experiência com Sérgio tinha deixado uma marca profunda nela. No entanto, havia algo em Arthur que a fazia sentir-se segura. Nunca se sentiu pressionada ou explorada. Pelo contrário, cada interação com Arthur era cheia de sinceridade e respeito. Um dos momentos importantes na sua relação aconteceu numa tarde de fim de semana. Sofia convidou Arthur para jantar em sua casa como forma de agradecimento por toda a ajuda que ele lhe tinha dado. Inicialmente, Sofia sentiu-se nervosa. Era o primeiro encontro oficial deles em sua casa. No entanto, Arthur chegou com uma atitude descontraída e amigável, tornando o ambiente mais confortável. Depois do jantar, sentaram-se na sala a beber chá quente e a conversar. A conversa fluiu naturalmente, abordando muitos tópicos, desde experiências de vida a planos para o futuro. A meio da conversa, Arthur revelou subitamente algo que surpreendeu Sofia. Sofia, disse ele com um tom sério mas gentil. Quero ser honesto consigo. Não quero apenas fazer parte da sua vida, mas também quero ser um pai para o Lucas. Sei que não é algo que se possa decidir de ânimo leve, mas quero que saiba que estou pronto para me comprometer. Sofia ficou em silêncio. Não esperava que Arthur falasse sobre isto tão cedo. No entanto, por alguma razão, as suas palavras soaram sinceras e reconfortantes. Viu honestidade nos olhos de Arthur, algo que nunca tinha encontrado no olhar de Sérgio. Eu preciso de tempo para pensar nisso, respondeu Sofia com a voz baixa. Não é uma decisão que eu possa tomar facilmente, mas apreciou muito a sua honestidade. Arthur acenou com a cabeça em compreensão. Eu percebo, Sofia. Qualquer que seja a sua decisão, eu irei respeitá-la. Aquela conversa tornou-se um ponto de viragem na sua relação. Sofia começou a ver Arthur como alguém que não só a amava, mas também amava Lucas de uma forma sincera.
sentiu como se tivesse encontrado uma nova esperança na sua vida. Após algumas semanas a considerar a proposta de Arthur, Sofia decidiu finalmente dar uma oportunidade àquele homem. Sabia que o amor sincero não surge facilmente, mas também acreditava que a verdadeira felicidade pode ser encontrada se tivermos a coragem de tentar. Decidiu aceitar Arthur como parte da sua pequena família. Embora com passos pequenos, a sua relação desenvolveu-se rapidamente, mas sempre com muita cautela. Arthur começou a ir à casa de Sofia com mais frequência, ajudando nas tarefas domésticas e passando tempo com Lucas. O menino parecia muito feliz com a presença de Arthur, chegando mesmo a chamá-lo de pai, espontaneamente um dia. Sofia sorriu ao ouvi-lo e abraçou o filho com força. A mamã tem orgulho de ti, querido, disse ela com a voz cheia de emoção. Vamos ficar todos bem. Arthur, ao ouvir a chamada, sentiu-se comovido. Sorriu gentilmente e ajoelhou-se em frente a Lucas. Obrigado, filho. O pai promete que vai cuidar sempre de ti e da mamã. Sofia sentiu as lágrimas a começarem a acumular-se. Este era o momento com que sonhava há muito tempo. Uma pequena família cheia de amor e calor. Além da sua vida pessoal, Sofia continuou a alcançar sucesso na sua carreira e noutras aspirações. O seu blog tornou-se cada vez mais popular, e até mesmo alguns meios de comunicação locais começaram a contactá-la para entrevistas. Foi convidada para seminários e talk shows para partilhar a sua história inspiradora como mãe solteira que se reergueu da adversidade. Muitas pessoas sentiram-se motivadas pela sua história, e Sofia sentiu que tinha encontrado um novo propósito na sua vida. Por outro lado, o seu negócio de costura e artesanato também cresceu. Começou a receber encomendas em grande quantidade, chegando a colaborar com algumas lojas locais para vender os seus produtos. O seu rendimento aumentou e sentiu-se mais independente financeiramente. No entanto, a sua maior conquista não era apenas sobre dinheiro ou popularidade. Para ela, a verdadeira felicidade era poder ver o sorriso de Lucas todas as manhãs, poder partilhar risos com Arthur e sentir-se em paz consigo mesma. Percebeu que a felicidade não vem dos outros, mas de dentro de si. E embora sua jornada de vida ainda fosse longa, tinha certeza de que estava no caminho certo. Numa tarde, depois de um dia de trabalho, Sofia, Arthur e Lucas decidiram ir brincar ao parque da cidade. O sol começava a pôr-se, projetando uma bela luz laranja no céu. Sentaram-se num banco do parque, a desfrutar da brisa suave enquanto riam juntos. Lucas corria pelo parque, a brincar alegremente com os seus carrinhos de plástico. Sofia olhou para Arthur com um sorriso gentil. Nunca imaginei que a minha vida pudesse ser assim, disse ela em voz baixa. Arthur pegou na mão de Sofia e olhou para ela com carinho. Todos nós merecemos a felicidade, Sofia. Já passaste por muito e tenho orgulho de fazer parte deste novo capítulo da tua vida. Sofia sorriu e encostou a cabeça no ombro de Arthur. Sentia que tinha encontrado a paz que tanto procurara. Embora sua jornada de vida fosse cheia de desafios, sabia que tinha encontrado a verdadeira felicidade. Lucas correu de repente na direção deles e sentou-se entre Sofia e Arthur. Mamã, pai, vamos brincar, disse ele alegremente. Sofia riu-se baixinho e abraçou o filho com força. Sim, querido. Vamos brincar juntos. Sob o belo céu do entardecer, a pequena família sentou-se junta, a desfrutar de um momento de felicidade simples, mas cheio de significado. Não sabiam